Olá, hoje nós vamos falar sobre a relação que há entre a depressão e a nutrição. Será que tem alguma relação? O objetivo de trazer esse assunto hoje é para ajudar você a entender como que nós podemos influenciar com as nossas ações um processo de adoecimento, inclusive no caso de doenças como a depressão. Tá? É claro que tem alguns casos que é necessário a utilização de medicamento, né, para tratar a depressão. Mas você precisa entender que esses remédios, eles não vão ajudar a curar você e também não vão te ajudar a entender o que está acontecendo com o seu organismo. Quando nós falamos em depressão, nós não podemos esquecer de um trio, né? Eu costumo dizer que é o trio parada dura, porque é cérebro, intestino e sistema imunológico. Todos esses três elementos, eles estão intimamente ligados e eles vão favorecer, né, o desenvolvimento da doença, da depressão, de acordo com alguns elementos, né, com algumas hábitos que a gente tem, inclusive alimentar. Então, é aquilo que eu falei, nós podemos favorecer o aparecimento da depressão. Não é só uma questão de circunstância, um fato triste, né, uma perda que favorece o aparecimento da depressão. Sim, essas coisas contribuem. A depressão, ela é uma doença multifatorial e a vertente que eu estou querendo tratar aqui é a questão da nutrição, como a nutrição também influencia na intensificação ou até mesmo no aparecimento dessa doença. Hoje nós temos, assim, 7 neurotransmissores bem conhecidos, bem estudados, e é sobre eles que nós vamos conversar aqui. Então, nós temos ali a serotonina, a dopamina, o GABA, a adrenalina, a noradrenalina, a endorfina e a glutamina. Todos eles têm uma ação importante, moduladora, nesse processo das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Então, por exemplo, a serotonina, ela tem grande influência no nosso comportamento, né, e no nosso humor. Então, por exemplo, os ansiolíticos e os antidepressivos, eles atuam fazendo a recaptação da serotonina. Ou seja, eles não produzem mais serotonina no seu organismo. Não, o que acontece é que ele vai aumentar esses medicamentos, né? Ele vai aumentar o tempo que esse neurotransmissor fica ali na fenda sináptica. Porque aumentando um pouquinho, né, esse tempo, o receptor consegue captar mais serotonina. Mas perceba que ele não produz mais serotonina, tá bom? E é por isso que muitas pessoas, né, fazem uso de antidepressivos há muito tempo e continuam no processo de depressão, porque não trata os fatores que desencadeiam a depressão, né? E sim vai fazendo ali um tratamento paliativo. Aí nós temos quem? A dopamina, né? A dopamina vai influenciar ali no nosso comportamento, no aprendizado, na atenção. É a dopamina que nos dá a percepção de felicidade, que nós temos no controle das coisas. Aí temos o GABA. O que o GABA faz? Ele diminui a atividade do sistema nervoso central, trazendo assim, proporcionando uma sensação de relaxamento. Então, o GABA deixa a gente zen, tranquilo. A adrenalina, ela te dá um estímulo de resposta. É necessário para você agir. A endorfina, ela tem a função de inibir a irritabilidade, né? O estresse. E aí, ela contribui para a sensação de satisfação e de bem-estar. Aí temos a noradrenalina, que é parecido com a adrenalina. Na realidade, é a mesma coisa, porém, a ação da adrenalina é mais a nível cerebral e da noradrenalina mais a nível do corpo. E por último, a glutamina, mas não menos importante, ela vai ajudar ali na produção, né, de todas essas substâncias que nós estamos falando aqui.
Porque a glutamina, ela mantém a integridade ali da camada do intestino, né? E todos esses neurotransmissores que nós estamos falando aqui, eles são produzidos no intestino. Então, observa que a importância da nutrição entra agora. Por quê? Porque para produzir esses neurotransmissores importantes, você precisa ter uma qualidade de intestino. E só vai chegar no seu intestino aquilo que você coloca na boca, né? Então, quais as escolhas alimentares que você está fazendo para ajudar no combate e até na extinção da depressão? É claro que a indústria farmacêutica hoje consegue produzir todas essas substâncias, mas o objetivo desse vídeo é trazer o conhecimento para você e saber que você pode produzir, melhorar a produção de todos esses neurotransmissores de forma natural, através das escolhas alimentares que você faz. O pulo do gato está justamente aí, porque você controla o que entra pela sua boca. A cada escolha alimentar que você faz, você escolhe saúde ou doença. E algumas escolhas alimentares, por exemplo, são calorias vazias, né? Elas não têm o poder de nutrir suas células, elas não têm o poder de produzir neurotransmissores. Então, uma alimentação com excesso de carboidratos, uma alimentação cheia de alimentos de difícil digestão, proteína de difícil digestão, como leite, glúten, uma alimentação que tenha consumo de bebidas alcoólicas, todas essas substâncias vão produzir ácido quinquênio, que vai gerar emoções negativas e excitatórias. O que acontece é que a desnutrição, a intoxicação e a desidratação de longa data vão culminar nas doenças que chamamos de depressão, ansiedade e TDAH. Isso é facilmente percebido nos atendimentos diariamente. Eu canso de atender pessoas que vêm com queixas de sintomas de depressão e que na realidade estão desnutridas comendo, porque estão comendo comida, né? Caloria vazia, não estão levando nutrientes, não estão hidratando o corpo, está comendo coisas totalmente intoxicadas. Eu não tô falando só de pesticida não, porque muitas vezes o pesticida a gente não tem tanto controle, né? Apesar de haver vários métodos para a gente diminuir isso. Mas eu estou falando das escolhas mesmo, que nós colocamos comida prejudicial por livre e espontânea escolha, por livre e espontânea vontade. Pessoas, é muito comum, por exemplo, pessoas com baixa vitamina B12, baixa ferritina, pessoas anêmicas, terem sintomas muito similares de depressão. Eu vejo isso na minha prática o tempo todo. Pessoas queixando de desânimo, de cansaço, de falta de energia. E a maioria dessas pessoas são tratadas com antidepressivos, ansiolíticos, mas elas têm marcadores, né, biológicos totalmente alterados e que aumenta, né, se não é o fator fundamental, aumenta os sintomas da depressão e fazem com que elas permaneçam nesse quadro por muito mais tempo. E essas pessoas são as pessoas que fazem tratamento para ansiedade e depressão há anos sem uma resposta efetiva, mudando ali de ansiolítico, mudando de antidepressivo e num quadro perpétuo de sintomas. É preciso que você saiba que doenças como depressão, ansiedade, TDAH estão intimamente ligadas, né, ao intestino. Por quê? Porque esse intestino não está conseguindo produzir os 7 neurotransmissores ali tão importantes para termos um sistema imunológico, né, em ordem e evitar as doenças autoimunes e inflamatórias. E para colocar em ordem também a nossa maneira de enxergar, de encarar os nossos problemas. Então você precisa fazer uma limpeza do seu cérebro, né? Sabendo que cérebro e intestino estão intimamente ligados, e como você vai fazer isso de formas
gerais. Primeira coisa, ter um sono reparador. E um sono reparador e uma boa noite de sono também está relacionado com o que você se alimenta. E eu pretendo trazer um vídeo falando sobre isso de forma pontual, porque cada vez mais eu estou recebendo pessoas com dificuldade de dormir, ou não conseguem dormir cedo, ou despertam durante a noite, ou não têm um sono de qualidade. Também está relacionado com a alimentação. Então, ter um sono reparador. Eliminar da sua alimentação os alimentos inflamatórios, melhorar, né, o que você escolhe para se alimentar. E terceiro, fazer ali uma modulação da sua microbiota intestinal. Como fazer isso por meio da alimentação? Começar a consumir alimentos que vão promover uma microbiota melhor, como, por exemplo, aumentar o consumo de batata doce, inhame, no lugar do pão, né? E quando eu falo mesmo no lugar do pão, gente, mesmo pão sem glúten, porque primeiro, que o pão sem glúten vai usar outros farináceos que também são refinados, né? Então, a ideia é você substituir, aprender mesmo a trazer as raízes para o seu café da manhã, né, para sua alimentação, e reduzir mesmo o consumo de alimentos que possam favorecer um quadro de doença. E o quarto ponto é fazer a suplementação adequada, específica para você. É claro que para isso você precisa de um profissional de saúde que possa, né, verificar os seus exames, olhar ali quais são as suas deficiências ou insuficiências de alguns elementos, né? E fazer isso de forma adequada, porque hoje acontece muito nos meus atendimentos. As pessoas estão fazendo suplementação na cabeça delas, porque viram na internet que isso é excelente para isso, para aquilo, mas não sabem dizer se elas estão em insuficiência, se elas estão em deficiência. Então procure um profissional para fazer isso de forma adequada, de forma segura, para que você realmente possa ter aí os benefícios da suplementação. Nem sempre é possível, somente, exclusivamente, né, através da alimentação, a gente conseguir todos os nutrientes que precisamos para ter uma vida saudável, uma vida melhor, tá? Então, às vezes é necessário a suplementação, mas a suplementação não substitui uma alimentação, porque é o que eu vejo as pessoas fazerem. As pessoas estão ali suplementando, mas continuam comendo excesso de carboidrato, continuam fazendo uso indiscriminado de proteína de difícil digestão, não fazem as mudanças de hábito e ainda dizem, porque a suplementação, tô tomando suplemento, mas não tá resolvendo nada. Não vai resolver nada mesmo, porque é um conjunto de coisas que se tem que fazer para ter saúde. E você aí me conta, sabia dessas relações? Sabia como o intestino e o cérebro estão ligados? E me conta aqui se você já sabia disso. E principalmente se você está disposto a associar, né, a alimentação, a escolha de alimentos melhores para a sua saúde, caso você sofra, né, de depressão ou alguém que você ama também esteja padecendo com essa doença. E a gente pode, às vezes, ajudar a nós mesmos mais do que medicamento, tá bom? Até o próximo vídeo.